pastoral. E alguém me perguntou, obrigado. Alguém me perguntou, e aí, como você se sente? Eu falei, razoavelmente saudável e razoavelmente lúcido, apesar de todo esse tempo, né? E hoje o nosso pastor, amadíssimo, pastor Sandro Endler, está também em gozo de férias, mas ele é muito especial. Ele conseguiu que os parentes ficassem com as filhas, e ele está passando uns 10 ou 12 dias com a namorada dele, com a esposa dele, evidentemente, porque ele namora com ela, na Itália. Olha que delícia, né? Tá vendo? E é pastor auxiliar, imagine o titular, né? Onde que tira férias? Ali na Praia Grande da Flórida mesmo. Mas muito bem, um dia eu vou ser pastor auxiliar de novo, vai ser uma benção. Estou muito feliz de estar aqui e eu gostaria de dizer a vocês o quanto eu sou feliz pela vida do pastor Sandro, que tem sido um grande companheiro, um amigo, um protetor, o cara, não só na minha vida, não só no Ministério Brasileiro, mas dentro dessa igreja, como um dos homens do Conselho de Finanças dessa igreja, que realiza um maravilhoso trabalho aqui e é honrado por todos na igreja também. E eu queria dar um recado muito especial. A Fundação Ica da Silva está de novo conosco ali fora, e nós gostaríamos que você, ao ir para casa, passasse ali e batesse um papo com o Roosevelt. O Roosevelt está aqui, olha, de camiseta branca, esse moço aqui, ó, tá vendo? O Roosevelt é um dos caras mais empolgados, mais apaixonados por esse projeto de vida. Pessoas que precisam de um transplante de medula óssea para salvar a sua vida. No Brasil é perto de 3.000 crianças agora, morrendo agora, exatamente agora, morrendo porque eles não têm alguém compatível para um transplante de medula óssea. E se você puder ser um doador, não quer dizer que vão arrancar nada de você agora. Ele vai passar um cotonete na sua bochecha e com isso eles vão depois fazer um exame e descobrir quem é você, bioquimicamente falando, e se amanhã ou depois aparece um pedido de medula óssea, eles podem comparar aquele pedido com quem é você. Se você for compatível, você vai ser chamado em algum momento para tirar um pouquinho de sanguinho de você, ou sei lá como é que faz, tem tantas outras boas maneiras de fazer, não tem dor, você continua vivo e você pode salvar uma vida. Precisa ter de 18 a quantos anos? 18 a 44 anos. Então, se você ainda não fez 18, ou já fez 44, não pode mais, né? Até 44, inclusive. Então, você pode dar um pouquinho de saliva da sua bochecha num cotonete, e isso significa a possibilidade de salvar uma vida. Então, no final do culto, a saída, o Roosevelt vai estar ali explicando para você como que é, como funciona, e eu queria apelar a você para fazer isso. Tem um garotinho aqui na nossa comunidade, o Fabian, que ele nasceu com algumas dificuldades de locomoção, ele tem que andar numa cadeira de roda absolutamente especial, construída, formatada para ele. Essa cadeira de roda custa $24.000, por causa de ser do jeito que é. E a comunidade brasileira, com iniciativa de alguns irmãos e irmãs, especialmente a Sheila, aqui da nossa igreja, tiveram uma iniciativa de fazer um jantar beneficente que vai acontecer no dia 22 de setembro no Café Mineiro. Então, a saída, Sheila, cadê a Sheila? A Sheila está lá, ó, olha para trás. Tinha que estar na frente, né, Sheilinha? Você também ia quebrar o pescoço da turma. Olha lá, Sheilinha, aquela ali, ela vai estar na saída com os panfletos, com tickets. Você pode, por favor, abençoar a vida dessa criança. Você tem um jantar gostoso, agradável, e sabe que o seu jantar está ajudando a realizar o sonho desta família. E nós temos um vídeo a respeito do nosso encontro de casais. Sexta-feira dessa semana, é isso? Isso? Sexta-feira dessa semana é o nosso jantar para casais casados. Nós estamos abrindo uma exceção, as pessoas casadas, cujo cônjuge, por alguma razão, não pode estar na sexta-feira, mas libera o outro, então você pode vir, sozinho ou sozinha, ok? Mas tem que ser casado, e se a gente olhar na cara e desconfiar, é melhor já vir com certidão de casamento. Porque o assunto aqui é quente, e solteiro não pode ouvir, porque senão vai querer adiantar o que não pode. E descasado também não pode, porque vai chorar a saudade perdida. Então,
Mostra o vídeo aí do nosso preletor lá do Rio de Janeiro. Ele é médico pediatra, a esposa dele é fisioterapeuta, se eu não me engano. E eles vão estar... é dos meninos tocando primeiro? Então, olha só quem vai tocar aqui para os casais. Porque não é uma festa religiosa. Lógico que Jesus é convidado, lógico que a palavra vai ser lida, mas é uma festa de amor, de confraternização. E essa dupla sertaneja, Jales e Jalinho, vão estar aqui tocando para a gente. Dá uma olhada como é que eles cantam sertanejo, bem bonito para agradar o coração dos casais. Corta aí, porque senão a solteirada vai querer vir, né? Só me entrego de corpo e alma para você. Tem as duas coisas, né? Então, mas sexta-feira é o nosso jantar de amor, de fraternidade, de ouvir uma palavra gostosa do doutor e da sua esposa que estarão aqui ministrando a palavra. Tem o vídeo deles ou não vai entrar? Não tem problema. Então, só que hoje é absolutamente o último dia para você comprar o seu convite. Não tem alternativa. Amanhã, o ministério, o departamento de comida aqui da igreja tem que saber exatamente o número de pessoas que estarão aqui para proverem o número, a quantidade de comida adequada para os casais que virão aqui. Então, não tem essa de ligar essa semana. Tem convite? Não tem. Hoje é o último dia, porque a americana é assim. Eles queriam para sexta-feira o número fechado. Nós brigamos para amanhã, para dar mais uma chance de vendermos hoje este convite. Então, se você está pensando em vir ou quer abençoar a vida de um casal, compre hoje o convite. Quanto custa? 100 e quanto? 130? 30 por pessoa? Por casal? Eu quero 4 convites, vou vir 4 vezes. Então, compra hoje, tá bom? Na saída, o pessoal vai estar fazendo corpo a corpo, e você pode dar vale-refeição, credit card, cheque pré-datado, faz o que você quiser, mas leva o seu convite hoje, tá bom? Em último caso, você não tem grana para tirar de lugar nenhum do planeta, pronto, ganhou o convite, mas não vai embora sem o seu convite, tá bom? Mas tem que ser sério o negócio. Amém? Amém. Então agora, nós vamos adorar a Deus, seguir adorando o nome de nosso Senhor Jesus, glorificando-o de toda forma possível e também com as nossas ofertas, dízimos e contribuições. Se você veio preparado para ofertar no altar do Senhor hoje, enquanto cantamos essa próxima canção, sai do seu lugar e vem em culto, entregando ao Senhor a sua oferta, porque dele você receberá a bênção prometida na palavra. O que é essa sacolinha? Então traz aqui a sacolinha para mim. Obrigado, Márcio. O Márcio cantou aqui para mim. É que eu não sou o Sandro faz tudo direitinho. Olha, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, fica de pé no seu lugar por um minutinho, por favor. Primeira vez. Nessa sacolinha, costuma ter um iPad, hein? Glória a Deus. Espera aí, não senta não. O pessoal da recepção corre, já devia ter entregue. Cadê a turma da recepção? Cadê? Corre com essa colaiada aí, gente. Pega 10 pessoas aí para entregar. E cada membro da família vai ganhar uma. Diz uma lenda que alguém vai encontrar um iPad dentro. É meu, tá? Se encontrar. Então, mas essa sacolinha é uma lembrancinha da nossa igreja. E sabe por que você vai ganhar a sacolinha? É uma estratégia. Quando você estiver saindo, você está segurando a sacolinha, todo mundo vai saber que você é de primeira vez. E vai te dar um abraço, espero. Mas enquanto você recebe a sacola, recebe um abraço dos nossos irmãos que estão aí ao seu redor. Sejam todos bem-vindos. Amém, bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Ninguém fica sem a sacolinha, levanta a mão se não recebeu. Lá no fundo, tem gente sem sacolinha. Aleluia. Amém?
Amém? Agora vamos sim, de ver lá, tem mão erguida lá no fundo, sem sacolinha, ó. Agora sim nós vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes, mas eles têm que sentir que é de verdade. Aleluia. E agora nós vamos glorificar o nome de Jesus com os nossos dízimos e ofertas. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu Deus maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir. Reconheça que você não vale nada, que você precisa de Deus. Ó Pai, olha para nós, Pai, precisamos do Senhor. Olhar para ti, Ele vai olhar e chamar sua atenção para mim. Reconheça que você precisa da paz dele, precisa que Deus entre no seu coração, porque você não é nada, nós não somos nada, nós somos um pó. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Oh Pai, entra, meu Deus, me transforma. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, ó Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ore para Deus, peça. Entra na minha casa. Só vocês. Peça para Deus, para entrar, quebrar o seu eu, quebrar o seu coração, te reconstruir como o oleiro faz com barro. Ó Pai, sou tão pecador, troca o meu coração, eu quero só amar. Ó Senhor, Pai, tome o lugar que é teu, Pai, na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara
ensinar a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, oh Pai. Faz um milagre em mim. Transforma meu coração, Pai. Faz um milagre em mim. Aleluia. Tome seu assento. Pastor Tércio, por favor, vem aqui. Pastor Jeremias Tércio, conheci há muitos anos, ele era jovenzinho, lá na cidade de Curitiba, e começou o ministério junto da gente na primeira igreja batista de Curitiba, se tornou um dos pastores da igreja, e depois de alguns anos, poucos anos, ele foi chamado por Deus a começar a dirigir uma igreja existente na cidade de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, lá no cantinho do Brasil, quase Uruguai. E faz 15 anos, não é, Tércio? 15 anos que o pastor Tércio está lá. Eu queria apresentar a família dele. Martinha e as meninas, por favor, fiquem de pé. Fala o nome das meninas. Laila e Radassa. Laila e Radassa, a família do pastor Tércio. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Pastor Tércio, na minha opinião, é um dos maiores e melhores pregadores da palavra do Brasil. É impressionante como Deus, desde muito cedo, o usou e o usa até hoje. Ele foi para uma igreja já antiga, uma igreja cheia de costumes difíceis, batalhou muito naquela igreja, mas com a graça e a perseverança do Senhor, venceram. Hoje é uma igreja vibrante, uma das igrejas modelos do Brasil e do sul do Brasil, e ele tem um ministério fantástico lá no sul do Brasil. E está passando um tempinho aqui nos Estados Unidos, estudando e indo embora essa semana de volta ao Brasil, depois de alguns meses estudando inglês. E ele quis passar lá por casa, eu falei, lógico, vai custar caro, vai ter que pregar. Então ele está aqui hoje, eu tenho certeza, todos vocês vão dizer, ainda bem que não foi na CIF que pregou hoje, porque Deus falou comigo. Amém? Tércio querido, obrigado. Deus te use aí, tá bom? Obrigado. Você tem o tempo que você quiser até 10 para as 8. Boa noite, gente. As palavras do Nacifão, para mim, são de carinho, são realmente assim de muita graça e muito amor. Eu sei quem eu sou, né? Sou servo, tenho o privilégio realmente assim de conhecer o pastor de vocês e a Lúcia, quando eu tinha 22 anos por ali, hoje eu estou com 45. Martinha era uma menininha de 18 anos. Ele tem uma grande parte na minha história, porque realmente eu estava em oração, clamando a Deus por uma esposa, e a Marta dizia que não ia casar, e o Nassif começou a pegar no pé dela, né, a minha esposa hoje, Marta, e falou, então vou te chamar de Freirinha de Jesus, tá bom? E toda vez era, e aí, Freirinha de Jesus, e aí, até o dia que Deus pegou o coração dela, nos apaixonamos, nos conhecemos num seminário lá em Curitiba, e ali casamos, namoramos, noivamos, casamos, pastoreamos 5 anos. Eu tenho uma grande admiração mesmo assim, e devo honra ao pastor Nassif, porque ele foi um dos que acreditou em mim. Não só Deus, Deus também coloca pessoas para acreditar na gente, né? E ele era o pastor de missões da PIB de Curitiba, e ele cuidava também do Ministério Jovem. Depois de uma grande crise que passou lá em Curitiba, os jovens passaram por um cenário, e ele foi um instrumento de Deus para reerguer o Ministério Jovem, já colocar realmente assim uma nova pessoa, que foi quando ele me introduziu naquele ministério, junto com a Vera Lúcia Lauer, nossa missionária. Pascoal, por confiar nele, aceitou o desafio, e eu pude então ali começar o meu ministério. Foram 5 anos. Depois Deus nos mandou, né? Nós nos casamos, eu e Marta, fomos para Porto Alegre para um grande desafio missionário, né? Você deve saber que 89% das igrejas batistas no Rio Grande do Sul tem menos de 100 membros. É um grande desafio missionário. A nossa igreja não era diferente disso. Nossa igreja tinha 90 membros, inseridos num bairro de classe média alta, lá em Porto Alegre.
E nós meninos, eu com 29 e ela com 24 anos, chegamos ali para pastorear aquela igreja. E Deus tem dado graça realmente ao longo desses 15 anos. Deus tem nos fortalecido, nos animado. E tem sido lindo, lindo. Hoje nossa igreja tem praticamente 80% das pessoas são convertidos de primeira geração. Nós chegamos ao final do ano agora com 1.500 pessoas. É um grande milagre que Deus está fazendo. E nós reconhecemos que é favor dele, que é graça dele. E passamos 8 meses aqui agora, aprendendo ou tentando aprender o inglês. Honestamente, né? Deus deu um empurrão na gente assim, mas ainda falta muito. Mas estamos voltando para o Brasil e com o sonho de ver o Rio Grande do Sul cheio da glória do Senhor Jesus, realmente alcançando não só o Rio Grande do Sul, mas Uruguai, Paraguai, aquelas regiões que o Senhor nos colocou próximos ali. Orem por nós, nós precisamos muito do favor de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 6, versículos 1 a 15, e lemos essa passagem conhecidíssima nossa, João 6, de 1 a 15. E eu queria pensar hoje sobre os 4 passos para experimentar o milagre da multiplicação. É uma história que nós já lemos tanto, e eu sei que você pode, no seu coração, pensar que tudo já recebemos de Deus nessa passagem, mas eu queria, mais uma vez, repartir com você. João 6, de 1 a 15, vamos juntos ali? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa, a judaica da Páscoa. Levantando-se os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Os outros sinóticos vão falar que, sem contar mulheres e crianças, então a gente pressupõe aí que podia ter entre 10 a 15 mil pessoas ali. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam. Observe o detalhe. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pode deixar sua Bíblia aberta, por favor, e vamos orar mais uma vez? Pai querido, o Senhor está aqui neste lugar. Há uma promessa na Tua palavra, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, Tu vais estar ali. Porque cremos que Tu estás aqui, nós sabemos que todo poder para realizar todo tipo de milagre, o impossível, está aqui nesse lugar, nesta noite, Pai. Nós queremos pedir de todo o nosso coração ao Senhor, que Tu abras a mente, o entendimento, o coração de cada um aqui, e que, ó Deus, a Tua palavra possa penetrar o mais profundo, que hoje seja noite de esperança, que hoje seja noite de salvação, que hoje seja noite neste lugar aqui, Pai, de arrependimento, que hoje seja noite, Pai, de restauração, Senhor, de fé, que hoje seja noite, Pai, de nós colocarmos o nosso coração, a nossa fé completamente naquele que é poderoso, Senhor, sim, para fazer muito além do que nós podemos pensar ou imaginar, conforme o poder, ó Deus, de Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero
falar um pouco sobre esse tema, multiplicação, os 4 passos para experimentar a multiplicação, o milagre da multiplicação. E vou entrar pelo campo de finanças, não sei porquê, orei muito, falei ontem, pastor Nassif, tem 2 coisas na minha mente, amanhã, na hora do louvor, Deus vai me confirmar, e Ele me deu uma paz para eu conduzir essa palavra. Vou falar um pouco sobre dinheiro, sobre mordomia. Primeiro porque é um tema talvez dos mais abordados nas Escrituras por Jesus, dinheiro. Segundo porque os desafios que nós vivemos, eu digo, vocês vivem aqui, nós vivemos em Porto Alegre, o reino de Deus vive, envolve e precisa do comprometimento com Deus, meu e seu, de investir no seu reino. Em terceiro lugar, porque eu quero lhe oferecer hoje, em nome de Jesus, mais uma vez o privilégio de experimentar a bênção da vida generosa. E a bênção de viver o princípio de que melhor é dar do que receber. E em quarto lugar, porque eu creio que nós precisamos ser pessoas livres financeiramente. Liberdade financeira. Quando eu desci aqui nos Estados Unidos, nós estamos há 8 meses aqui, eu pedi a Deus uma palavra específica para esses 8 meses, e eu estava fazendo meu devocional, no caminho daqui, nós descemos em Miami, de Miami para o Texas, nós fomos de carro, e no caminho eu parei, peguei minha Bíblia e disse, Senhor, eu estou angustiado, eu quero ouvir a Tua voz sobre como o Senhor quer que eu viva aqui nesse lugar. Nós estamos com um propósito, isso lá atrás, 8 meses, de voltar para o Brasil, continuar nosso ministério, eu quero guardar o meu coração. Deus me levou para o livro dos Reis, capítulo 11, e me mostrou a vida de Salomão na sua velhice. Depois já de maduro, como jovem ganhou de Deus o quê? Sabedoria, mas agora na sua velhice se envolve com 700 mulheres, 300 concubinas. E como rei, terminando o seu reinado, o seu ministério, porque Deus havia lhe dado aquilo como ministério, esse homem, a Bíblia diz lá no texto, que o seu coração já não é mais como do seu pai Davi, porque ele já não temia mais o Senhor como na sua juventude. E o texto diz que ele trouxe para si os deuses daquelas mulheres. E quando eu li aquele texto, Deus fala ao meu coração claramente e me faz uma pergunta. Teste, qual é o Deus desse país? Ele falou, olha, eu sei que esse país começou por pessoas de Deus. Ele falou, mas qual é o Deus desse país hoje? Infelizmente, você sabe qual é a resposta. O Deus desse país é o Mamon. E eu disse para Deus, Deus é Mamon. E Deus me disse claramente, filho, na velhice, nós temos que nos tornar mais sábios do que? Do que? Tolos. Certo ou não? O processo natural da vida é que você envelhece e você vai de tolo se tornar sábio. Amém, amados? E Deus falou, eu não quero que você termine a sua vida como Salomão, como um tolo. Que abriu mão do temor a mim, por outros deuses, por se dobrar diante de outros deuses. Eu falei, não se dobre diante do Deus Mamon. Eu comecei a tentar discernir de Deus. Nós ganhamos casa na Universidade Southwestern, lá no Texas. Ganhamos água, luz, telefone, ganhamos internet, ganhamos tudo. Fizemos o nosso orçamento quando chegamos em casa. Depois de uma semana, conhecendo um pouquinho o que era viver com 4,20, que era o que estava em real para dólar, quando chegamos a 8 meses aqui. E nós fizemos as contas e eu vou dizer para você, assim, com muito temor, o que eu vou dizer, Deus sabe disso. Minha agenda e meu iPad estão com o meu orçamento. Eu disse, Martinha, nós vamos viver aqui com $750. Como é que vive 4 pessoas com $750? Mas foi uma resolução que nós tomamos, muito séria diante de Deus, que chamamos as nossas filhas sobre isso. Nós vamos sair para isso, para aquilo. Não é que eu não goste, nem que é pecado. Não é pecado você ter carro bom, não é pecado você ter casa boa, não é pecado você comer em restaurante. Não tem nada de mal nisso. Agora, quando o teu coração começa a se dobrar diante dessas coisas, como se você não pudesse viver sem essas coisas, cabe a gente examinar profundamente o coração. E amados, eu queria olhar para esse texto porque, quando falo de multiplicação, os 4 passos que Jesus deu nesse texto, ele é o nosso foco, ele é o nosso alvo. Eu queria olhar para isso
pensando em dinheiro, sim, mas também pensando e falando de crescimento de reino de Deus, de avanço, de progresso, tanto de reino de Deus quanto pessoal. Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, vamos sair, vamos descansar um pouco no lugar deserto, ermo, porque nós não temos tido tempo sequer para comer direito. Eles saem um pouco daquele ativismo, a intenção deles é repousar, descansar, pausar. Provavelmente Jesus quis se retirar um pouco por duas razões. Ele atravessa o mar da Galileia, primeiro para descansar mesmo, mas segundo porque ele precisava se refazer emocionalmente, porque um pouco antes desse momento aqui, havia acontecido a decapitação do seu primo, João Batista, através de Herodes, amando na verdade de Herodias. E aí, querido, Jesus, sendo 100% homem e Deus, ele precisava emocionalmente se recompor. Ele se retira para isso. O texto diz que estava próximo da Páscoa, e quando a multidão ficou sabendo que Jesus estava indo para o outro lado do mar da Galileia, eles então dão a volta, e antes de Jesus chegar do outro lado, a multidão já estava lá. Jesus, tremendamente amoroso, cheio de compaixão, porque o texto diz no outro sinótico que ele olhou e viu que eram como ovelhas sem pastor, e cheio de compaixão, o que Jesus fez? Ele muda a agenda, ele adia o compromisso pessoal, e ali ele ensina, ali ele cura, ali ele liberta, e ao cair da tarde ele percebe que aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças, cerca de quase 15 mil pessoas, estavam com fome. Então ele olha para um dos discípulos, para Filipe, e ele pergunta para Filipe, observe a pergunta, o detalhe: aonde compraremos pão para dar de comer a essa multidão? A resposta de Filipe não tem nada a ver com a pergunta era aonde? E a resposta de Filipe é a seguinte: ainda que nós tivéssemos o quê? 200 denários. Ele não fala, Senhor, ainda que nós tivéssemos uma grande padaria aqui, ainda que nós tivéssemos aqui um grande supermercado. Não, ele responde sobre dinheiro. Parece a gente, no questionamento do coração, diante de perguntas que Deus faz, porque parece que nosso coração e mente vai logo para o dinheiro. E aí, queridos, ele diz, ainda que nós tivéssemos 200 denários, ainda não seria suficiente para alimentar essa multidão. Só para entender, 200 denários representava 200 dias de trabalho de um trabalhador. E o interessante é que a Bíblia diz que a pergunta de Jesus, queridos, era na verdade um teste para Filipe. No entanto, a resposta que ele recebe é uma resposta lógica e pessimista. Logo depois, André dá uma outra sugestão e diz, olha aqui, traz um menino com 5 pães e 2 peixes, 5 pães de cevada, comida de gente pobre lá na Palestina, 2 peixinhos, e o próprio André, que traz o menino, ele já dá uma pergunta que mostra também a visão lógica e limitada de André. Ele pergunta assim, mas o que é isto? O que é isto, 5 pães e 2 peixes, para tanta gente? Eu gostaria de dizer para você, querido, que há momentos na vida em que você não pode agir, você não pode viver apenas com a lógica. Você não pode viver apenas com a razão pelo óbvio. Há momentos e situações na nossa vida que não adianta você passar o dia e a noite fazendo contas e ouvindo o diabo dizer, não vai dar certo, esse negócio aí é furada. Essa passagem, querido, representa um desses momentos na vida dos discípulos. Na verdade, o que eu creio é que uma das maiores dificuldades que eu e você, honestamente, temos em relação ao jeito de Jesus trabalhar na nossa vida, é que parece que ele chega atrasado, parece que ele escolhe um jeito diferente do nosso, parece que o caminho que ele tem sempre é incoerente para a sua e para a minha vida. Honestamente, quando Deus falou que a gente tinha que sair de Porto Alegre para estudar inglês 8 meses, depois de 15 anos de ministério, eu disse, Deus, isso é loucura, não vai dar certo. Não que eu pensasse que a igreja dependesse de mim, mas que seria uma coisa assim, aos meus olhos, tão diferente do que é óbvio. E Deus dá convicção para nós, dá convicção para a liderança, dá convicção para nós. Nós temos um time que caminha lá há 10 anos, uma equipe de pastores. E eles, cara, está na hora, vão.
E para a glória de Deus, é tão lindo ver como Deus fez nesse tempo aqui conosco, mas fez com eles lá. Dando crescimento para a igreja, crescimento para aquela liderança, vivendo cheias do Espírito Santo lá no Senhor. Amados, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. E Jesus e os discípulos agora estão numa crise. Por quê? Quer dizer, os discípulos estão numa crise. Por quê? Porque tanta gente, 5 pães e 2 peixes, libera esse povo, Jesus. É óbvio que não tem o que fazer. E Jesus, então, começa um processo que eu quero convidar você a olhar comigo. É lindo, porque olhando para o texto, ele diz que quando Jesus olha para os 5 pães e os 2 peixes, que pela lógica, presta atenção, não era possível mesmo alimentar aquela multidão. Porém, quando Jesus olha para aqueles 5 pães e 2 peixes, sabe o que ele vê? Sabe o que Jesus vê? Jesus vê toda aquela multidão não apenas alimentada, mas absolutamente suprida. Jesus olha diferente. A Bíblia é cheia dessas incoerências aos olhos dos homens. O jeito de Jesus fazer, de Deus fazer e o nosso são diferentes. A gente olha para a Bíblia e vê ele mandando construir uma arca quando nunca tinha chovido na terra. Tem coerência nisso? E o cara vai construir e leva 120 anos para construir. E nunca choveu. Só depois que o cara fez e obedeceu. As ordens de Deus para nós muitas vezes têm a ver com incoerência. Aos meus olhos, perfeição aos olhos de Deus. Sara, Abraão, um papo com Deus, o cara chegando lá aos seus 90 anos, e só depois de 10 anos da promessa que quando ele está lá no 100, vai ser pai, cara. Mas ela é estéril, com 90 anos ela vai ganhar. Tem coerência, gente? Faz sentido? O que Deus está falando com você? Uma prostituta Raabe, instrumento de Deus para proteger o seu povo. Gideão vence o exército de milhares de homens com 300. Uma órfã pobre, judia, se torna rainha da Pérsia para liberar e libertar o povo e salvar o povo dele, o povo de Israel. Daniel na cova de leões sai vivo e ileso. Um peixe engole um homem para salvá-lo e dá o privilégio de cumprir a missão de Jesus. Jonas. Jesus se atrasa intencionalmente para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Gente, cantamos a música aqui. Incoerências aos olhos dos homens. Agora eu convido você para voltar para esse texto. Será que tantas incoerências de Deus na forma de agir não querem nos mandar um recado, amados? Ouça, quando você está diante de uma situação improvável, irremediável, não adianta você gastar mais tempo lidando com a lógica. Aí você precisa crer em milagre, você precisa crer em Jesus. Então, amado, eu quero convidar você para olhar para esse texto e enxergar quais foram os passos que foram dados por Jesus antes do milagre acontecer. Mais uma escolha aparentemente incoerente de Jesus na forma de resolver um problema. Como é que nós experimentamos essa incoerência? Olha lá, em primeiro lugar, voltando para o texto, Jesus disse, mandem o povo assentar-se. Olha a ordem de Jesus. Manda o povo assentar-se. Queridos, era muita gente reunida ali. Tinha muita gente. Agora, você já viu o homem cansado? Como é que o cara fica chato? Não, vou te falar. Homem cansado, o bicho é enjoado. O humor do cara muda. Agora, amado, você já viu mulher cansada e com fome? Tem que orar para que o Espírito age. Agora, você já viu mãe com criança cansada e com fome, como é que aumenta o estresse dela, da mãe? Então você tem que olhar para isso e pensar que a multidão estava nesse estado de estresse. Era nessa condição. Estressada, cansada, devia ter barulho, desorganização. E Jesus diz o quê? Manda o povo todo se assentar. O que é que Jesus pode nos ensinar aqui? Deixa eu lhe dizer. Se você quer experimentar o milagre da multiplicação na sua vida, você precisa entender esse princípio. Põe em ordem o que está desorganizado primeiro. Deixa eu explicar para você. É preciso praticar o princípio da ordem. Vamos fazer a multidão sentar.
Nos outros evangelhos diz que mandou sentar 100, 50, 50, 100, foi organizando. O que Jesus nos ensina com essa atitude é que não há milagre da multiplicação na bagunça. Não há milagre da multiplicação na desordem, na anarquia. A incoerência de Deus na forma de agir, de fazer as coisas, jamais esteve relacionado com desordem, com bagunça. Olha para a criação. Veja nas estações do ano, na construção do tabernáculo, quando você lê na palavra de Deus lá, no processo de plantação, Deus sempre agiu com ordem, Deus é organizado. Nada do que foi criado por Deus foi criado sem ordem. A nossa bandeira nacional, a nossa bandeira brasileira, né, falando, ela sinaliza isso, né? Ela diz que toda ordem traz o quê? Progresso. Talvez seja por isso que o nosso país esteja em pregresso, é muita desordem. Essa é a primeira lição para quem deseja experimentar o milagre de multiplicação. Põe em ordem o que está desorganizado. Põe em ordem, querido, o que está desorganizado na sua vida, no seu ministério, no seu caráter, na sua indisciplina, no seu coração. Elias, antes de ver o milagre do fogo descendo do céu e queimando o altar, antes de orar, ele organizou o altar, as 12 pedras, fez ao redor todo um buraco, e depois ele orou quando estava tudo organizado e Deus mandou o fogo do céu. Abraão organizou o altar do sacrifício do filho e só depois apareceu o cordeiro para o sacrifício. Isso serve, querido, para cada um de nós aqui, para a sua vida pessoal, para a sua empresa, para o seu casamento, para o seu ministério. Quem não se organiza, não se planeja. Quem não planeja, não tem objetividade. Quem não tem objetividade, não sabe onde quer chegar. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você já ouviu isso? Então o primeiro passo é pôr em ordem o que está bagunçado na sua vida. E Deus vai fazer o milagre da multiplicação. Queridos, eu não posso gastar meu dinheiro irresponsavelmente e pedir a Deus para arrumar a minha bagunça. Não é assim. Não, primeiro eu preciso deixar Deus mexer na minha cobiça, aqui dentro, na minha ganância. É tão incoerente, querido, como esperar o milagre da multiplicação, da graça e da bênção de Deus sobre a minha família, sobre o meu casamento, quando a esposa ou o marido estão traindo e não há arrependimento, confissão. Eu não posso orar por milagre dentro desse casamento, sem que Deus primeiro toque lá fundo e diga, cara, se arrepende. E eu me quebrantar, e eu clamar o milagre de Deus. Passa por isso. É desejar ver o ministério desapontar, crescer, mas não entender que precisa pôr em ordem primeiro o caráter, a vida interior. Os 2 primeiros anos nossos em Porto Alegre foram, naquele tempo, eu olhava assim, os 2 piores anos da minha vida. O Nassif ouviu muito de desabafo meu naquele tempo. E quando chegou o final do 2º ano, que nós tínhamos batizado 18 pessoas, eu estava magoado, ressentido, querendo sumir daquela cidade, daquele estado. Eu saio de férias, e quando eu estou orando, fazendo meu devocional na primeira carta aos Coríntios, eu e Marta, todas aquelas férias, quando chegou no capítulo 13 do amor, eu fui pular. Eu falei, não, isso aqui eu já estou acostumado. Quando eu fui pular, o Senhor falou, não, eu quero que você leia aqui. E quando eu li aquele texto, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, eu li como nunca havia lido, porque o Espírito foi lá na minha alma e disse, por 2 anos você me obedeceu sem amor. Por 2 anos você veio para o Rio Grande do Sul com a sua esposa, com a sua família, e você não amou esse povo como eu amo. O pecado não é deles, o pecado é seu, se arrependa. Eu lembro que eu e Marta começamos a chorar diante daquela palavra, pedimos perdão a Deus, porque vimos de fato isso, vimos no nosso coração. Eu queria que Deus fizesse prosperar o reino dele, crescer, vidas sendo salvas, convertidas, mas o meu coração como pastor estava endurecido, ressentido, magoado, ferido com as pessoas lá no Rio Grande do Sul. Eu tive que me arrepender. E quando eu voltei de férias, eu cheguei para pregar a primeira palavra, eu subi. Quando eu subi, eu fui, gente, vamos abrir a palavra, Deus fala comigo, você não pode pregar sem pedir perdão para o meu rebanho. Aí um papo aqui rápido, aquele online, rápido, Deus, o negócio é entre eu, o Senhor e a Martinha, ninguém precisa saber. Não. O negócio é com o meu rebanho, é com o meu rebanho. E ali eu pedi perdão para a igreja. Sabe o que aconteceu? Pela primeira vez, 2 anos, aquela igreja foi quebrantada e começou a chorar. Eu nunca tinha visto alemão chorar, nunca tinha visto italiano chorar. Eu falei, o que está acontecendo aqui?
E o Espírito Santo, agora eu estou começando a obra porque eu desatei o nó do teu coração, filho. Nunca mais parou o crescimento da nossa igreja, nunca mais. Domingo após domingo a gente se convertendo, eu digo, Deus, como é que isso está? Eu falei, é favor meu, filho, só não atrapalha. Só não atrapalha. Deixa eu fazer. Queridos, é a mesma coisa de querer emagrecer sem querer parar de comer o que é gostoso, mas que não presta. Então põe em ordem o que está bagunçado na sua vida, na sua família, no seu ministério, nas suas finanças, na sua empresa. Sabe por quê, querido? Porque não há milagre na desordem. Por isso Jesus disse, vamos primeiro organizar a multidão. Segundo passo, olha lá. O texto, versículo 11, diz o seguinte. Então Jesus tomou os pães. Interessante. Os pães estavam nas mãos de quem, primeiramente? Nas mãos do menino, certo? Agora, aquele pão nas mãos do menino só podia alimentar o menino e a sua família. Saiu dali para a mão dos discípulos, nas mãos de Filipe, ou melhor, ali nas mãos de André, podia alimentar André e os discípulos e Jesus. Agora, querido, aquele pão precisava chegar nas mãos de quem podia multiplicar. Deixa eu te dizer o seguinte, a segunda lição, querido, é que se eu quero experimentar o milagre da multiplicação na minha vida, eu preciso colocar o que eu tenho nas mãos certas. Nas mãos certas. Eu posso lhe dizer, querido, nesses 8 meses não nos faltou nada aqui. Nada, impressionantemente nada. Deus abundou. Talvez tenha sido quanto a despensa da nossa casa mais teve cheia. Sabe por quê? Porque nós pegamos aqueles $750 e dizemos, Senhor, está aqui nas tuas mãos. Está aqui, está aqui. E querido, deixa eu lhe dizer, não é porque a gente não tivesse o dinheiro no Brasil. Não. Eu pude juntar dinheiro para comprar um novo carro, não tem a ver nada, tem a ver pelo seguinte, querido. Nós não queríamos nos dobrar diante das nossas próprias paixões. Porque eu sei como é o meu coração corrupto. Eu sei. É muito importante isso, coloque o que você tem nas mãos certo e você verá o milagre da multiplicação. É como a bola de futebol, né? Você não pode colocar uma bola de futebol nos pés de alguns aqui, por exemplo. Não vai valer nada, mas nos pés do Neymar vale o quê? Milhões, milhões. Vale uma Olimpíada, meu amado. Entendeu? Uma bola de basquete nas mãos de qualquer um aqui, nas minhas, por exemplo, não tem valor nenhum. Mas nas mãos lá do Michael Jordan, lembra, cara? Aquele cara lá, até hoje, esse cara ficou para a história. Vem outros. É como um carro de Fórmula 1 nas mãos do Rubinho. Com todo respeito a ele. Mas o negócio é o seguinte, tinha que estar nas mãos do Senna. Até hoje tem uma fundação que salva crianças e crianças. Esse é o mistério. 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos, nas suas mãos não valem nada. Mas se você colocar nas mãos de Jesus, Ele vai alimentar 15 mil pessoas para a glória dEle, querido. Talvez você chegou aqui hoje dizendo que tudo que eu tenho nas minhas mãos é 5 pães e 2 peixes. O princípio é simples, mas é poderoso. Nas mãos de Jesus, coloca lá. Mesmo 5 pães e 2 peixes, vale o alimento de todas aquelas pessoas. Nas mãos de André, nada. Olha o que disse André, aqui está um rapaz com 5 pães e cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Mas nas mãos de Jesus foi completamente diferente. Queridos, talvez você diga aqui, pastor, eu não sou um doutor, eu não tenho um pedigree, eu não tenho um sobrenome de família nobre, eu não tenho curso universitário, eu não tenho QI, né? O que indica, eu não tenho nem 5 pães e 2 peixes. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer para você, inclusive, que você não dá para nada. Deixa eu te dizer o seguinte. Talvez você tenha pessoas que olhem para você como Golias olhou para Davi. Você lembra como ele olhou? Desprezo. Mas entenda, querido, que nas mãos de Jesus, todos nós aqui temos esperança. Todos nós. Eu gostaria que você saísse daqui hoje dizendo para Golias, ou para os Golias e Jezabéis que lhe cercam, que têm afrontado a sua vida, a seguinte frase: eu sou o pão nas mãos de Jesus e isso basta. Você pode dizer isso? Eu sou pão, diga isso, eu sou pão nas mãos de Jesus. E isso basta, querido.
Nas mãos de Jesus a sua vida vai alimentar a multidão, eu creio nisso. Nas mãos de Jesus o teu casamento vai alimentar uma multidão. Nas mãos de Jesus a tua empresa vai alimentar a tua família e uma multidão, querido. Nas mãos de Jesus a minha e a sua família vão alcançar milhares de pessoas. Eu creio nisso se nós estivermos nas mãos de Jesus. Eu lembro que há 15 anos um pastor querido, amado, um homem que eu considero muito até hoje, nada mudou no meu coração em relação a ele. Mas ele fez uma visita a mim em Porto Alegre e ele disse para mim 2 palavras que foram palavras realmente que não procederam do céu. Aquelas palavras eram palavras absolutamente destrutivas para a minha vida, em relação ao futuro do Rio Grande do Sul, né? E tem a ver com aquela história, né, de que aqui é cemitério de pastor, você não vai dar certo aqui e tal. E aquelas palavras, queridos, ficaram soando na minha mente por alguns anos como fantasmas. Fantasmas. Palavras de desdém, de maldição. Meu querido, coloca a tua pequena vida nas mãos de Jesus, porque Ele pode multiplicar grandes coisas através de você. Ele pode. O que representa nada nas nossas mãos, nas mãos de Jesus, é suficiente para alimentar uma multidão, uma nação, uma cidade, um continente, abalar o mundo. Eu e você somos pães nas mãos de Jesus. Terceiro passo. O texto diz que Ele pega os pães e peixes e tendo dado graças. Terceiro lugar, seja agradecido pelos 5 pães e 2 peixes, amados. Gratidão. Veja que Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e fala: Pai, obrigado, Senhor, eu te dou graças, Pai. Há uma lição tremenda aqui, porque é muito fácil agradecer, querido, quando você precisa de $5.000, você tem 50 mil. É muito fácil agradecer quando você tem 100 mil, ou você precisa de $1.000 e você tem lá $5.000. Agora o desafio é no cenário oposto como o de Jesus, quando você tem uma multidão para alimentar e você só tem 5 pães e 2 peixes. Agradece a Deus nessa hora. É isso que Jesus está ensinando aqui. É difícil agradecer quando você tem menos do que você precisa, mas esse é o grande chamado de Jesus para nós aqui. Quando você precisa de 700 e você só tem 70. Quando você precisa de 70 e você só tem 7. Eu lembro quando eu cheguei no primeiro ano do seminário. Meu pai, pastor, eu disse: Pai, eu sei que para você é constrangedor pedir para a igreja me apoiar. Eu pedi minhas contas lá em Curitiba, eu fazia economia. Pedi as minhas contas, 4º ano de faculdade, saí do banco, peguei minha rescisão. E a minha rescisão durou pouco tempo. Mas eu lembro que quando chegou no finalmente da minha decisão, o que sobrou foi para eu comprar 3 pães. Não deu para comprar nem pão, nem queijo, nem manteiga. E eu entrei no meu quarto, me ajoelhei. Eu lembro que eu dei graças ao Senhor por aqueles 3 pães e disse: Senhor, o Senhor me sustentou até aqui, Pai. E eu creio que até o fim o Senhor vai me sustentar. O Senhor me mandou. O Senhor mandou eu deixar tudo. O Senhor disse que eu daria 100 vezes mais em família. Pai, Deus, eu estou nas tuas mãos. Eu lembro, querido, que eu comi aqueles 3 pães e quando terminei de comer, ouvi um som na porta. Bateu. Quando eu abri a porta era um envelope. E eu peguei aquele envelope, abriu, era uma carta de uma irmã da igreja. E aquela irmã da igreja querida disse que estava orando quando o Espírito Santo, era uma funcionária pública, mandou pegar todos aquele vale-refeição dela e enviar para mim lá em Curitiba, de Brasília para Curitiba. E quando eu abri aquilo, eu estava entendendo o que Deus estava falando comigo. Filho, eu estou aqui. Meu pai morreu no dia do meu concílio. No dia do meu concílio. Ele era pastor, 28 anos, aquela expectativa do meu concílio. Nassif estava lá, foi um dos que apoiou a minha vida. Eu lembro que pouco tempo depois eu fui fazer o primeiro casamento junto ao Pascoal. O primeiro casamento como pastor. O pastor Pascoal ia pregar e eu ia dirigir uma parte no casamento. E eu tinha uma gravata bacana, tal, que eu tinha ganho, mas meu pai me ensinava toda vez a dobrar a gravata. E eu tentei fazer o nó da gravata, não deu certo. Não deu certo, mas várias vezes cheguei, liguei para o Pascoal, você dá um nó para mim, leva a gravata, cheguei lá, 5 minutos antes do casamento, o Pascoal não tinha chegado, eu fui para o banheiro. E eu orei, olhei para o espelho e falei: Senhor, o Senhor promete que o Senhor é aquele que vai cuidar do órfão e da viúva. O meu pai me ensinou sempre a dar nó de gravata. Se ele sabia, você é craque então, me ensina.
Eu botei aqui, querido, deixa eu te dizer, eu comecei a dar nó aqui, saiu um negócio mais fantástico, fantástico. E eu comecei a chorar olhando para o espelho, chorar olhando para o espelho. Eu tirei aquilo, desfiz igual o Gideão, boto o novelo do outro lado agora e tal. Falei, Senhor, prova que é o Senhor como meu pai. Eu botei aqui, saiu o nó perfeito. Deixa eu dizer uma coisa, inclusive, tem um detalhe. Não, ele é lindo, mas o detalhe não é esse. Cara, veio direto do céu, é fantástico. Quando você olha o meu nó de gravata, é uma coisa assim impressionante. Eu nunca mudei aquele nó, nunca, porque veio dele. Mas deixa eu te dizer o que eu estou querendo te ensinar aqui. Eu comecei a dar graças a Deus pelos anos que Deus me deu meu pai. Porque embora Deus tivesse levado meu pai, Ele estava ali comigo. Eu sou seu pai, filho. Eu estou aqui. Eu nunca vou deixar faltar. Dê graças. Você não pode dar graças na abundância. Você tem que dar graças na escassez. É na escassez. O princípio é que o milagre da multiplicação acontece quando eu sou grato, quando eu louvo a Deus, quando eu bendigo a Deus. Você lembra, querido, quando Paulo e Silas, depois de serem açoitados lá em Filipos, porque eles expulsaram o demônio de uma menina que estava dando lucro para os caras lá na cidade. Você lembra dessa passagem? Atos 16. É incrível, porque esses caras são levados para a prisão, e lá eles são jogados mesmo lá no lugar mais fundo daquela prisão. Joséfo vai dizer que aquele lugar fedia, era um lugar escuro. Eles sentiam dor, ardência, fome. Foram castigados, humilhados injustamente por ter ajudado uma menina a ser libertos. Agora, querido, o que me impressiona em Paulo e Silas é que eles não apenas não murmuraram, mas é que por volta da meia-noite, com frio, fedendo, sujo, Paulo falou, vamos orar? Aí Silas falou assim, não, vamos tocar uns louvorzinhos aqui também. Vamos rolar aqui um negócio show. E o texto diz que eles começam a louvar, eles começam a agradecer, eles começam a bendizer, querido, a tudo que eles estavam passando. E aquele louvor começa a subir, aquela oração começa a subir. Diz que os presos ouviam, mas o Senhor estava ouvindo. O Senhor começou a ouvir e disse, eu tenho que me derramar em milagre em favor deles aqui agora. E a Bíblia diz, queridos, que as cadeias se abrem, queridos, que Deus manda um terremoto, todas as correntes são soltas. E mais do que isso, o diabo envergonhado, porque aquele carcereiro e toda a sua família se salvou naquela noite, foram batizados, ele e a sua casa. Sabe por quê? Porque dois homens na prisão, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, eles estavam louvando e adorando o Deus vivo. Levanta, meu irmão, sai daqui hoje, para de murmurar em nome de Jesus. Você é servo e filho do Deus vivo. Depois daqueles 2 anos nossos lá de murmuração, porque foram murmurações, eu e Marta fizemos um compromisso. Enquanto nós estivemos aqui no Rio Grande do Sul, o que eu espero, eu estou voltando para dar mais 20 anos pela minha igreja. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Fizemos uma reunião há 2 meses, a igreja me pediu mesmo para voltar, confirmando isso. Se isso for de Deus, vai acontecer. Mas o nosso compromisso é que nós vamos louvar na fartura e na escassez. Todo tempo. Com dor, com fome, com alegria. Quem canta na dor vai ver o milagre da multiplicação. Em último lugar, pastor Nassif, posso fechar? Vamos lá, só lembrar para fechar 4 passos para experimentar o milagre da multiplicação. Primeiro, põe em ordem o que está bagunçado, desorganizado, princípio da ordem. Segundo, coloca o que você tem nas mãos de Jesus, nas mãos certas. Não é nas mãos do próximo presidente dos Estados Unidos, ou presidenta. Não é nas mãos do próximo presidente do Brasil. Não, meu amado, o nosso futuro não está nas mãos de um governo. Eu não posso descansar o meu futuro nas mãos de um político. Nosso futuro está nas mãos do Mestre, do Senhor das nações, do Rei dos reis. Tenha um coração grato pelos 5 pães e 2 peixes. Em 4º lugar, Jesus tomou os pães e peixes. Essa é a parte que eu mais gosto. E tendo dado graças, o que ele fez? Repartiu. Ah, que princípio lindo. Deixa eu te dizer aqui.
O quarto e último passo para o milagre da multiplicação é distribuindo que sobra. Oh, aleluia. Repita comigo. É distribuindo que sobra. Mais forte, gente. É distribuindo que sobra. O rapaz distribuiu. A família do rapaz distribuiu. Jesus distribuiu. Agora imagine se o rapaz dissesse: não, isso aqui é meu. É da minha família. Não, rapaz, olha isso. Pô. Não. Imagina. Era o óbvio, era ou não era? Era o óbvio, querido. Imagine Jesus, se ao receber, dissesse o seguinte: vamos liberar mesmo, mas nós temos pelo menos para nós e os discípulos aqui. Vamos fazer um negócio aqui, libera. Oh, Jesus jamais faria isso. Ele jamais faria. Nosso Senhor não. Se eles tivessem raciocinado assim, nós não estaríamos aqui celebrando esse milagre, aprendendo tantas lições. O princípio que está presente nesse ato de distribuir ouça bem, há um tipo de semente que é para ser semeada e não para ser comida. Pegou isso? O que é para ser repartido não pode ser comido. O que é para ser semeado não pode ser comido. Se eles comessem a semente, não teriam um milagre. Muitas pessoas estão comendo o que deveria ser plantado. Esse é o princípio do dízimo e da oferta, querido. Dízimo e oferta não é semente para ser comida, consumida. É semente para ser semeada. E quando você semeia, você colhe com abastância. Olha o texto. Quando a semente que eu tenho nas mãos não é suficiente para resolver o meu problema, como era o caso lá, então essa semente é para ser semeada. Toda semente lançada em terra tem possibilidade de ser colhida em larga produtividade. É ou não é? Essa é a lei da semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. Então olha o texto, versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer. Eles comeram e comeram. O texto diz que Jesus dá uma ordem: agora recolhe os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Eles recolheram 12 cestos. Quer mais uma lição poderosa? Você só pode dizer está sobrando depois que você semeia. Você só recolhe 12 cestos, querido, quando você semeia, distribui com gratidão, com alegria e com fé. Pergunta: quantos aqui gostariam de dizer está sobrando? Deixa eu te dizer que o que eu estou te falando é tão sério que a gente passou nesses 8 meses, que nesses 8 meses 2 famílias passaram necessidades. E eu tive com a minha esposa acesso a saber. Uma precisava de 5 mil reais, outra precisava de 3 mil reais. E porque nós tínhamos decidido não tocar em semente que é para ser semeada, nós podemos abençoar essas pessoas. Um dos privilégios da vida cristã, sabe qual é? O dinheiro, você tem que saber fazer 3 coisas com ele, pelo menos. Você precisa saber usufruir o seu dinheiro. Amém? Está lá, vai ler Eclesiastes. Curtir com a mulher, com a tua família. Isso é bom demais, gente. O ano passado eu fui para a Turquia com a minha esposa. Passamos lá 15 dias. Lua de mel, de 20 anos de casado. Curti, andei naquele balão na Capadócia. Foi um troço maravilhoso, pensa. Eu não tenho pena de gastar com a minha família. Eu não tenho pena. Mas eu não posso só gastar. Eu não posso só consumir. Eu tenho que saber dar. Eu tenho que saber dar. Porque está cheio de gente passando necessidade. E lá na nossa igreja eu tenho dito, a gente tem lá o quilo do amor, né, que a gente levanta todo mês. E 50 famílias que a gente vai apoiando e tem apoiado. E à medida que precisa a gente vai socorrendo. Porque a igreja primitiva repartia tudo o que tinha. E nós somos aquela igreja ainda. Amém, igreja? Amém? Em terceiro lugar, você precisa saber guardar. Agora, deixa eu te dizer qual é o pecado do guardar. O pecado do guardar é quando você guarda porque você tem medo que vai faltar, Deus não vai te suprir. Aí é pecado guardar. Agora, você guarda porque você é inteligente, você é sábio como as formigas, que no verão trabalha porque o inverno bate na casa de todo mundo. E quando bater o inverno na sua casa, e você podia ter guardado lá, você vai ser suprido porque você foi inteligente. Entendeu? Esse é o princípio. Esse é o princípio. Então, querido, eu quero convidar você
a declarar: está sobrando. Em 2013 nós ganhamos um dízimo mesmo, lá no momento crucial de mudança da nossa igreja. E naquele momento nós não tínhamos condição de fazer uma mudança do nosso espaço, porque nós tínhamos já 5 cultos acontecendo, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, segunda à noite, o mesmo culto. O melhor, sábado era diferente. E aí nós mudamos para Varig, reformamos, era 1 milhão para reformar aquilo. Nós juntamos dinheiro por um ano, gente, de um ano, lutando, sofrendo, conseguimos levantar 300 mil. Aí eu cheguei para a liderança e disse: o que vocês acham que a gente tem que fazer? E nós oramos e o Espírito disse para nós: vão. Eu falei: Deus, o que nós vamos fazer com os outros 700 mil? Vão. Eu sou o dono do Ouro da Prata. E nós fomos. Um mês que estávamos lá. Equipamos tudo, reformamos tudo. 700 mil para... Era 400 mil a obra e mais 600 para organizar tudo. Os ministérios, som, cadeira nova, tudo. E aí eu lembro que chegou o dia de pagar uma das contas e nós não tínhamos dinheiro. E eu fui com a Marta para o joelho orar. E naquela hora me veio à mente 2 pessoas que tinham me ligado antes da obra. 2 pessoas com muito recurso financeiro, dizendo: pastor, se precisar de ajuda, liga. Na hora que passar por uma situação, liga, que eu resolvo na hora, transfiro para a igreja. Pessoas com muitas condições. Eu sei que eles falaram aquilo de coração, mas o Espírito falou no meu coração: não, querido, não ligue não, porque não é para ele que você tem que ligar, é para mim. Quem quer ajudar, ajuda, não precisa falar isso para o pastor. E eu lembro que, chorando na presença de Deus, eu disse: Senhor, então, me socorra. 4 horas da tarde, 10 para as 4. A nossa tesoureira liga em prantos para mim e para a Marta. Em prantos. Milagre, pastor. Ela foi administrar as coisas do banco e tinha entrado uma oferta de 1,5 milhão. Depois você corta isso aí, por favor, e edita. Porque esses números, eu quero só lhe dizer para você ter a dimensão. Aí quando nós pagamos os 700 mil à vista, que tinha sido parcelado, nós zeramos tudo, eu fui orar com a equipe pastoral. O que nós vamos fazer com tanto dinheiro? Deus fala para a gente: escolhe as 10 igrejas mais pobres do Rio Grande do Sul e manda 10 mil reais para cada uma delas. Só para entender, nós escolhemos igrejas cujas entradas não passavam de 3 mil. E mandamos 10 mil para cada uma daquelas 10. Depois escolhemos mais 2 ministérios e mandamos mais do que isso. Deus estava dizendo para nós: filho, o princípio é esse: reparte. E aí, amado, a gente vai aprendendo, sabe o quê? Que a semente sai das minhas mãos, mas ela não sai da minha vida. Eu termino, Eclesiastes 11 diz: lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. A semente sai da sua vida. Ou melhor, sai das suas mãos, mas não sai da sua vida. Esse ano foi o ano de crise no Brasil, você sabe disso? E tem sido tão lindo ver que esse ano a nossa igreja não está passando necessidades no Brasil. Deus tem suprido mês a mês. Sabe por que eu creio? Eu digo isso para a igreja: você primeiro tem que esvaziar a despensa para Deus encher de novo, querido. Tem gente que nunca esvazia e fica pedindo mais para Deus. Para quê? Se você não sabe repartir. Reparte. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, o Senhor está aqui nesse lugar. Tu conheces cada vida, cada situação, cada pessoa, o momento de cada uma. E hoje o Senhor nos chama a uma entrega. Entregar os 5 pães e 2 peixes, entregar a nós mesmos. Porque nós queremos ser o pão nas mãos do Mestre. Para que o Senhor multiplique a nossa vida, tudo o que somos e temos para o louvor da Tua glória. Queremos sim, Pai, como Jesus fez. Organizar as coisas, tomar nas mãos, colocar nas Tuas mãos, porque Tu és quem pode multiplicar. Dar graças na escassez e na fartura. E repartir, porque repartindo o que sobra. Hoje, em nome de Jesus, nesse lugar, faz milagre.
Começa o milagre de multiplicação na vida de pessoas. Eu peço isso agora no nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, querido. Quantas pessoas estão aqui hoje e querem entregar a sua vida a esse Jesus maravilhoso? E experimentar o poder primeiro do perdão dos pecados na sua vida. Então você hoje se arrepende dos seus pecados e diz: Jesus, eu creio em Ti, eu creio no Teu perdão, no Teu amor. E eu te recebo pela fé hoje. Se você hoje quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, levanta a sua mão como um sinal, só um sinal. Levanta a sua mão. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Será que você pode... Igreja, fique em pé por gentileza, igreja, fique em pé. Será que você pode sair do seu lugar e vir aqui? Nós queremos orar com você aqui. Pode sair sem constrangimento. Vem aqui, nós queremos te abraçar, nós queremos orar com você. Algumas pessoas aqui que hoje entregaram isso, amém. Pode vir, vem. Isso, amado, se você hoje tomou essa decisão de Jesus, sai do seu lugar sem constrangimento. Nós queremos te acolher aqui como uma família. Mas queridos, quantas pessoas hoje aqui querem caminhar de uma maneira diferente, ou querem afirmar compromissos com Jesus em relação à sua vida, dizendo: Senhor, eu quero ser o pão nas tuas mãos, ou eu quero colocar os 5 pães e 2 peixes nas tuas mãos. Se você quer isso também, sai do seu lugar, vem aqui. Nós queremos terminar orando, dando graças. Pode sair, amado, sem constrangimento nenhum. Nós queremos firmar essa aliança com Deus, dizendo: Senhor, tudo é teu, eu sou teu, tudo que sou, glória a Deus, é teu, é para ti. Amém, igreja? Pode sair. Se o Senhor falou, sai, amado. Vem do seu lugar, não resiste não. Eu já estou aqui. Vem. O Senhor falou, eu sei que o Senhor falou aqui fortemente com você. E Ele está te chamando para um novo momento na sua vida. Ele quer se apresentar como o Senhor Jesus, o Deus dos milagres. Podemos cantar essa música? Glória a Deus. Enquanto cantamos, você que está ouvindo a voz do Senhor, vem aqui para frente. Vamos ter um tempinho de oração junto. Enquanto cantamos este louvor, vamos colocar nossa vida nas mãos dEle. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te bendizemos por estas vidas que se apresentam diante do Senhor nessa hora. Pedimos: Espírito Santo de Deus, entra no coração, vem fazer, Deus, uma obra linda. Tira todo o pecado, tudo que não serve, tudo que machuca, tudo que estraga, que traz dor ou tristeza, e coloca uma paz que excede todo entendimento. Coloca aquela alegria gostosa que vem do Espírito Santo do Senhor nestas vidas. Escreve o nome deles no livro da vida. Seja o Salvador da vida deles e o dono de suas vidas, em nome de Jesus. E cada um de nós que nos colocamos aqui diante do Senhor, nós queremos, Deus, organizar a nossa vida. Ajuda-nos a tirar bagunça, a tirar o que não serve, a tirar coisas que nós fizemos impulsivamente, sem pensar, decisões erradas que tomamos. Limpa, ajuda-nos a limpar o que está errado dentro de nós, dentro da nossa casa, no nosso bolso, em nome de Jesus. E Deus, ajuda-nos a nos entregar nas Tuas mãos, e sermos pessoas que saibam dizer: obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. E mais do que isso, ensina-nos a ser pessoas que têm mãos generosas, abençoadoras, que sabem repartir, porque hoje aprendemos que a semente sai das mãos, mas jamais sairá das nossas vidas. Abençoa-nos, te peço, no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Amém. Canta essa canção. A força que há em mim, Tu és o Filho de Deus, que se ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a Tua voz me chamando pra viver uma história de poder.
Aleluia. Amém, gente? Receberam a palavra? Aleluia, glória a Deus. Eu não disse que seria bênção? Pela primeira vez, o Rafael não dormiu. Quando eu prego, ele dorme. Nem Rafael dormiu, Tercio. Está aqui louvando a Deus, falando amém de tudo que é jeito, louvado seja. E não esquece de pegar o seu convite para o jantar. E o Rafael está aqui para lembrar você que dia 18 de setembro é o dia do aniversário dele aqui na igreja, é um domingão, você está convidado, não pode faltar. Nós vamos ter uma festona de louvor e uma bagunça qualquer aí, certo, Rafinha? Certo. E ele falou também que no dia 7 de setembro, no domingo mais próximo do dia 7 de setembro, ele quer a igreja de joelho orando pelo Brasil, é isso? É isso. Então tá bom. Deus te abençoe. Excelente semana. Vai com Deus. Tentam destruir-me, zombando da minha fé até zombam contra mim. Querem olhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Amarrar a promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que vai chegar. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até zombam contra mim. Querem embrulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Amarra a promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu